Olá, pessoal. Comentando ainda sobre esse livro aqui, O Negro no Brasil, do Júlio Chiavenato. Vou destacar mais algumas passagens do livro. Bom, na página 83, ele se refere ao livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, que cita uma passagem de Hipólito da Costa, onde ele diz assim: os naturais do Brasil, Hipólito da Costa está escrevendo ali no começo do século XIX, tá? Os naturais do Brasil, quando vinham a Portugal, eram olhados como estrangeiros pelo governo e como macacos pela plebe. Então, assim, a ideia de que nascido no Brasil era português e chegava lá na metrópole, era tratado com igualdade de condições, não está batendo com esse depoimento do Hipólito da Costa. Claramente, quem nascia aqui na colônia tinha um status inferior, né? No depoimento de Hipólito da Costa, tá? Outro ponto aqui que ele vai destacar é na página 133. Ele vai falar das estatísticas, né, de Cristiano Ottoni. Ele levanta isso na época da aprovação da Lei do Ventre Livre, 1871. Ele traz estatísticas segundo as quais dos nascidos na escravidão não escapavam certamente mais de 5%. Então, filhos de escravos que nasciam naquela época, só 5% sobrevivia. E dos que sobreviviam, tá, uma boa parte ia para a Casa da Roda, que era onde se colocavam os chamados expostos, né? Ali os senhores mandavam os negrinhos, justamente pelo que já ficou claro, não era econômicos criá-los. Não era raro também que os negrinhos para ali mandados, cuja sobrevivência não passa dos 10%, como acentuou Tony, eram enjeitados para que a mãe preta amamentasse os filhos da sinhazinha branca. Enquanto seu filho morria, porque ir à roda era uma probabilidade de 9 por 1 de morte, a mãe preta às vezes sequer alimentava os filhos do senhor. Era alugada como ama de leite para outros bebês brancos. Os anúncios de jornal são parte da mesma época de que fala o Tony, 1871, e o rendimento de uma negra nesse comércio, para vender leite, né? Você ama leite, ama de leite, tão passivamente aceito pela sociedade imperial, era significativo. A mãe preta alugada rendia 2 vezes mais do que um catador de café. O leite da mãe preta na boca do privilegiado bebezinho branco não significava apenas um rendoso comércio para o seu senhor. Era também a morte do seu filho preto, que ia para a roda e provavelmente lá acabaria morrendo. Sobre os maus tratos a que eram sofridos os negros. Então ele vai trazer dois episódios aqui. Um é do Conde de Assumar, governador lá de São Paulo e Minas, em que ele, em 1708, sugeriu que se amputasse a perna direita de todo negro fugido. Tá? Não se sabe se isso foi implementado, mas foi uma sugestão que ele deu. E um outro aqui é um depoimento de Alves Mota Sobrinho em A Civilização do Café, onde ele relata uma grande senhora em Guaratinguetá, que ela colocava brasas nos seios das suas mucamas para puni-las. Então, é uma punição que era usada. Para quem acha que o escravo vivia bem aqui no Brasil, né? Aqui temos aí 2 relatos aí de que a situação não é exagero dizer que era uma tragédia, né? Seria a melhor palavra para isso, né? Isso na página 149. Depois ele tem na página 171 a questão do século XIX, aí já estamos mais avançados aí, no final do século XIX, meados do século XIX, né? E ali ele vai falar, então, de um texto de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, onde Nina Rodrigues afirma: a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestes serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias que os cercou
o revoltante abuso da escravidão, por maiores que revelem os generosos exageros dos seus turiferários, há de construir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Então, Nino Rodrigues, assim, uma visão claramente racista, né? E que estava predominando ali no século XIX, que é o Eugênio Genovese, na página 209, onde ele vai falar sobre o impacto da escravidão lá nos Estados Unidos, mas que também se aplica ao Brasil. Ele diz: a escravidão negra retardou em muito o progresso tecnológico, impediu o crescimento da industrialização e da urbanização, retardou a divisão do trabalho, que poderia ter estimulado a criação de novas técnicas, impediu a participação inteligente da força de trabalho na produção, o que teria possibilitado o constante aperfeiçoamento de ferramentas e maquinaria, e encorajou formas de pensamento contrárias ao espírito da ciência moderna. Isso é Eugênio Genovese em A Economia Política da Escravidão. Aplicado lá à escravidão nos Estados Unidos, mas que pode muito bem ser aplicado às mesmas conclusões aqui no Brasil. No final do livro, ali na página 237, ele traz uma estatística da população de escravos no Brasil. E ali ele estima, em 1798, 1.582.000 escravos. Tá? Depois vem 1818, 1.930.000 escravos. Isso dá mais ou menos 50% da população era escrava. Em 1818. Tá? 1850, que é quando vai dar o fim efetivo do tráfico, né? 1850, 2 milhões e meio. Já é 31% da população. Então, esse número vem num crescendo desde 1798, desde a época do ouro, né? Ele já vem crescendo bastante. Chega no seu pico em 1850. Dali em diante, ele começa a sua queda, tá? No censo de 1872, já são 1,5 milhão de escravos. Quer dizer, caiu de 2 milhões e meio para 1,5 milhão. 1,5 milhão são 15% da população. Depois, em 1882, vai para 1.262.000. E às vésperas da Lei Áurea, em 1887, são 723.000 escravos. Então, veja, os números de escravos caem bastante a partir do momento que você não tem mais o tráfico. Quer dizer, o tráfico é que alimentava esse ciclo, né? Porque o índice de reprodução dos escravos era muito baixo. Então, se não tem mais escravo entrando, a tendência é eles irem morrendo, e esses escravos negros, né, são escravos negros, né? Esses escravos negros, a tendência vindos da África, tendência a ir diminuindo. É isso então, muito obrigado então.